Olá! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a primeira consulta do paciente com alinhadores. Na verdade, esse vídeo é um primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos falar sobre atendimento clínico do paciente de alinhadores. Eu vou falar nessa primeira fase sobre a primeira consulta. Em seguida, vai ter um vídeo que vai falar sobre a segunda consulta do paciente com alinhadores, que na verdade é a consulta que a gente vai passar o planejamento para ele, que nós vamos passar um orçamento para esse paciente. E o terceiro vídeo nós vamos abordar iniciando um tratamento com alinhadores. O que eu levo em consideração, o que é importante na terceira consulta daí para iniciar o tratamento. Bom, nesse vídeo então eu vou falar sobre a primeira consulta do paciente de alinhadores. O primeiro aspecto é quem é o paciente de alinhadores, né? Eu ofereço alinhadores para todo mundo? Não, acho que nós como ortodontistas a gente tem que saber triar e indicar alinhadores para os casos que são de excelência para alinhador, para a gente não indicar alinhadores para casos extremamente difíceis. Mas isso nós já abordamos no vídeo de quais casos tratar, certo? Então, a ideia é o seguinte, quem que é o paciente de alinhador? O paciente de alinhador normalmente é um paciente adulto que busca estética, conforto, segurança. Muitas vezes é um paciente que já passou por um tratamento de aparelho fixo anteriormente e não deseja botar fixo de novo. São pacientes que não querem ter o desconforto dos bractes, são pacientes exigentes esteticamente. Então, a gente tem que entender qual que é o desejo desse paciente quando a gente vai oferecer uma alternativa de tratamento para ele. Não adianta o paciente, às vezes, chega na clínica dizendo assim, olha, eu só faço se for alinhador. E a gente querer forçar o fixo, né? E também não adianta o contrário, um caso extremamente complexo, casos com múltiplas extrações, eu nunca tratei com alinhador, por exemplo, não domino a técnica, eu queria tratar com alinhador, então a gente tem que ter um bom senso nisso. Mas onde eu quero chegar é que a consulta do paciente de alinhador, já na anamnese, a gente tem que identificar qual é o problema. Qual que é o problema do paciente? Qual é a queixa principal dele? Até onde ele quer chegar? O que incomoda ele, o que motiva e até onde ele está disposto a chegar, né? Tanto na questão de colaboração quanto na questão financeira. Às vezes não adianta eu propor um tratamento de alinhadores de 2 anos para um paciente que não é colaborador, ele não vai aceitar usar 2 anos alinhadores. Então a gente acredita que tem que ter, em algumas situações, tratamentos híbridos, ou oferecer para esse paciente uma solução mais simples, focada no real problema que ele não gosta. Se é uma questão estética, por exemplo, se é um paciente que não aceita aparelhos fixos e ele tem um problema estético nos dentes anteriores e não quer usar alinhador por muito tempo, não adianta eu querer corrigir a classe 2 dele. Cabe a nós mostrar para o paciente as vantagens e desvantagens e a decisão é de cada profissional até onde a gente quer chegar e até onde o paciente está disposto a chegar, né? Então isso eu só estou tentando definir aqui as partes dessa consulta, que começou em anamnese, aí depois a gente vai identificar o problema, e aí então nós vamos oferecer a solução para esse paciente. Quais são as opções de solução que nós ortodontistas temos? A gente tem os aparelhos fixos, temos os alinhadores e também temos uns tratamentos híbridos. O que é híbrido? Híbrido é fixo e depois alinhador, ou é alinhador e depois fixo, ou então alinhador na arcada superior, fixo na arcada inferior. Sempre que se mistura as duas técnicas, a gente chama de tratamento híbrido. Ou seja, a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem estética e conforto com os alinhadores e temos controle de tórax e força com o aparelho fixo, onde a gente não depende da colaboração do paciente. Por exemplo, se eu precisar verticalizar um molar na arcada inferior, com alinhadores é muito difícil. Já é difícil com fixo, né? Então a gente pode tratar essa verticalização com um aparelho segmentado ou aparelho fixo na arcada inferior, enquanto eu corrijo a parte estética com alinhadores na arcada superior. Então essa pode ser uma terceira alternativa para o paciente que não aceita fixo e porém o alinhador não faria a verticalização dos molares. A gente pode fazer um tratamento híbrido. O que é o importante assim, nessa consulta do alinhador? É identificar o problema do paciente, é tentar achar a solução para esse problema, oferecer mais do que uma opção para o paciente. Eu costumo oferecer fixo, costumo oferecer alinhadores, a gente passa dois orçamentos para esse paciente, 2 estratégias de tratamento, às vezes até 3, 4, se os casos forem muito difíceis. Nessa consulta inicial é importante isso, identificar o que o paciente quer, se ele é um paciente colaborador ou não, se ele é um paciente que aceita usar essas placas por um longo período de tempo, né? E até onde ele está disposto a chegar financeiramente, a gente vai tentando captar durante essa consulta. Então é importante nessa consulta, enquanto tu está conversando com o paciente, agregar valor, né? O que eu costumo fazer?
eu costumo comentar sobre as vantagens do tratamento com alinhadores, né? Que eu já comentei no vídeo anterior, que é estética, conforto, não atrapalha o estilo de vida do paciente, ele pode se alimentar com o que ele bem entender, não vai ter problema de quedas de bractes. Então, os alinhadores também facilitam a higiene do paciente, eles dão uma certa previsibilidade para o tratamento, porque foi feito baseado num plano, num setup 3D, né? Num projeto, né, que eu gosto de falar para os pacientes que é como um arquiteto, a gente tem que fazer um projeto antes de construir essa casa, e eu faço essa analogia, que nós temos que fazer um projeto antes de construir o sorriso, e esse projeto ele agrega valor ao nosso tratamento também. O tratamento de alinhadores ele ainda não é barato, ele é um tratamento caro, ele é um tratamento diferenciado, então a gente tem que mostrar para o paciente o porquê que esse tratamento é mais caro, que ele é mais confortável, estético, apresentar para o paciente essas vantagens, né? Se a gente não apresentar vantagem, o paciente não vai querer botar nenhum tipo de aparelho e nem alinhador. Então a gente mostra as vantagens e, claro, nós temos que ser verdadeiros, nunca mentir, temos que falar vantagens e também as desvantagens. Quais são a principal desvantagem que eu vejo dos alinhadores é que eles dependem da colaboração do paciente, né? O alinhador ele é um aparelho removível. Então, é uma vantagem, mas também é uma desvantagem o fato de ser removível. Removível permite higienizar, permite se alimentar, né? Ele permite que o paciente vá numa festa sem aparelhos, porém, se o paciente não é disciplinado, ele não vai botar o aparelho de volta e o movimento não vai ocorrer, a gente perde previsibilidade do tratamento. Então aquela previsibilidade maravilhosa do setup pode ser perdida se um paciente não é colaborador e não usa os aparelhos. Aí entra a técnica híbrida para depois buscar algum movimento de um paciente que não colaborou. Mas se isso tudo é explicado já na primeira consulta, a gente pode evitar muita dor de cabeça no futuro e a gente pode também ter muito mais sucesso. A gente estimula o paciente, a gente identifica o paciente certo e indica alinhadores para o caso certo. Nós temos que falar algumas desvantagens dos alinhadores, que é a colaboração, algumas limitações mecânicas, por exemplo, dar torques em segundo molar, verticalizar molar, extrusões ou fechamento de mordida aberta muito extensas. Os alinhadores por si só nem sempre são capazes de realizar esses movimentos. Por exemplo, rotação de canino na arcada inferior é um dos movimentos com baixa previsibilidade. Nós temos que avisar o paciente já na primeira consulta que, para girar alguns dentes, talvez seja necessário colar acessórios, colar um botão, um elástico para finalizar essa movimentação. E a outra desvantagem é que o alinhador ele é um pouco mais caro que o aparelho fixo em alguns casos, né? Claro que depende de região para região, depende de cada profissional. Tem gente que cobra muito bem aparelho fixo, mas em geral, o tratamento com alinhadores ele é mais caro. Então nós temos de um lado da balança o aparelho fixo, que não depende da colaboração do paciente, ele não é tão estético e ele não depende e ele é extremamente preciso, ele faz muitos movimentos. Do outro lado da balança nós temos um tratamento mais estético, mais confortável, mas talvez que não cumpra todos os objetivos que aquele aparelho fixo iria. Claro, eu estou falando aqui em casos complexos, né? Em casos bem selecionados, o alinhador ele é perfeito, ele cumpre tão bem ou melhor em alguns casos que um aparelho fixo. Um apinhamento classe 1, casos bem selecionados, os alinhadores são incríveis. Não podemos mentir, a gente tem que ser sempre realista. Eu não costumo falar que o alinhador é mais rápido que o fixo, eu acho que isso depende da colaboração do paciente, tanto numa técnica quanto na outra, e isso tem muitas variáveis. Então, eu costumo falar que ele é mais confortável, estético e não atrapalha o estilo de vida do paciente, né? Ele é tecnológico, ele é bonito, então tem uma série de vantagens. Outro aspecto que eu gosto de comentar na minha primeira consulta, como é que eu faço então eu faço essa anamnese com meus pacientes, eu demonstro casos parecidos com o dele, eu abro aqui na galeria da Clique, eu abro casos que eu já fotografei e mostro casos parecidos que já foram realizados com alinhadores, e então eu realizo as fotografias do paciente com câmera profissional, com fundo preto, eu bato foto do paciente, abro essas fotos do computador e mostro para ele o problema. E depois disso, eu escaneio a boca do paciente. Na verdade, eu fotografo e em seguida escaneio. Tem alguns pacientes que eu acabo só escaneando, porque com o scanner 3D, para quem não tem, usa a foto. Mas o scanner 3D ele dá uma série de vantagens pra gente. O paciente se impressiona com aquele scanner, ele é high-tech. Eu boto o scanner conectado numa televisão grande e o paciente enxerga os problemas dele. Então, eu escaneio toda a arcada superior e inferior
e depois eu consigo manipular essa imagem e mostrar para ele onde é que está o problema. Enquanto eu estou escaneando, eu já vou pensando em possíveis soluções. Eu posso dizer, olha, esse canino está girado, esse central aqui está apinhado, o alinhador vai ser ótimo, né? Ou, em alguns casos extremamente difíceis, a gente tem que ser realista e dizer, olha, esse teu caso é cirúrgico, talvez a melhor alternativa não seja os alinhadores, talvez vai precisar de extração de algum dente, ou mini placas, mini implantes, e aí a gente vai discutindo com o paciente todas as alternativas que a gente tem para tratar. A minha consulta se baseia nisso, assim, a gente faz uma boa anamnese, apresenta os problemas e soluções para o paciente, e aí no final da consulta eu sento o paciente até aqui nessa cadeira, e aí a gente discute quais são as alternativas para ele, os aparelhos fixos, os alinhadores, e dou uma estimativa de quantas placas ele vai precisar, quanto vai custar esse tratamento. O que acontece com alinhadores é que a gente só sabe o custo que a gente vai ter com o laboratório depois de fazer um planejamento. Então eu sugiro cobrar do paciente esse projeto, eu falo para eles que eu vou fazer um projeto para o sorriso deles, esse projeto é cobrado, que cobra pelo menos o custo que eu vou ter com o laboratório, e aí, feito esse projeto, eu vou ter uma ideia final de alinhadores, pelo menos para a primeira etapa, e aí eu consigo passar um orçamento mais definitivo para o paciente. É claro que a gente, conforme vai tendo mais experiência, quando bate um olho no tratamento, já sabe quanto tempo vai demorar e quantas placas mais ou menos vamos precisar. Mas, para quem tem menos experiência, vale a pena ter cautela ou já sempre chutar para cima, já pensa que vai gastar o dobro que tu imagina de alinhadores, porque assim a gente não comete o erro de passar um orçamento baixo e depois um planejamento ser surpreendido por um número maior de alinhadores ou ter que fazer mais refinamentos, e aí a gente não consegue fechar isso com o paciente, certo? Para ajudar com esse cálculo de quantos alinhadores a gente precisa em cada tipo de tratamento, na área profissional do site da Click Aligner tem lá uma planilha, um PDF que se chama número de alinhadores, e esse PDF ele tem uma série de maloclusões e mostrando mais ou menos quantos alinhadores são necessários para cada uma dessas maloclusões. Então é uma planilha em PDF que pode baixar e serve como referência para a gente ter uma ideia, né? Claro que não é exatamente igual porque cada caso é um caso, mas serve para ter uma ideia do número de alinhadores para passar para esse paciente já numa primeira consulta. Então, feito isso, quem não tem scanner, se o paciente topa, não, eu quero fazer, eu estou interessado, vamos fazer esse projeto, eu quero corrigir esse meu apinhamento e não quero botar fixo, qual que é o próximo passo? Quem tem scanner, já escaneou, envia esses modelos para a Click, pelo site da Click, cria um novo pedido, como eu mostrei ali, e quem não tem scanner tem que solicitar para o paciente, em alguma clínica de radiologia, solicitar o escaneamento. Quando a gente recebe esses arquivos da radiologia em 3D, a gente confere se está tudo ok com o paciente, a gente pode fazer um diagnóstico desses modelos 3D, e aí esses modelos 3D são upados lá pelo site da Click solicitando o seu primeiro pedido, certo? Então, no próximo vídeo eu vou demonstrar como eu faço essa segunda consulta do paciente de alinhadores. Muito obrigado, até o próximo vídeo.